já tentar construir o terreno, a narrativa e as justificativas para não aumentar mais juro e para talvez iniciar um ciclo de corte no segundo semestre. Então ele precisaria armar esse terreno para já criar expectativa no mercado que esse é o movimento e tentar usar de toda a justificativa possível, os argumentos, para mostrar que isso está correto. Mas se isso não colar, o tiro sai pela culatra. Aí tentar baixar juros na marretada e o mercado não comprar isso, aí o dólar vai disparar e o juro longo também dispara. Então é uma linha tênue, assim, sabe? Não é tão simples, é um equilíbrio muito delicado de conseguir manter a confiança e a expectativa do mercado e começar a reduzir juros sem gerar consequências não intencionadas do tipo câmbio disparando e juro longo disparando. Então eu imagino que é isso que ele tentaria fazer ao longo deste ano para conseguir reduzir juros a ponto de ajudar a economia e a reeleição de Lula. Agora, se isso não der certo, se tentar subir juros e câmbio começa a disparar, juro longo também, bom, aí ele vai ter que ou abandonar essa política e dizer, não, ok, paramos, a gente tentou, não deu certo, paramos, ou ele vai insistir no erro e aí vai precisar queimar reservas para segurar o câmbio, como já aconteceu. Cara, eu fiz um vídeo ontem sobre isso. O terceiro trimestre, a gente perdeu 42 bilhões de reservas. De 370 foi para 372 foi para 330. Ainda é um colchão significativo e relativamente confortável? É, mas foi uma perda muito relevante, que não aconteceu na história do real nessa magnitude em um trimestre. Então, nesse volume. A exceção de 99, quando a gente estava ali com aquele regime de câmbio fixo, né, de bandas cambiais. Então, cara, queimamos muita reserva e ainda assim o câmbio foi para cima de 6, chegou em 6,31. Então, se o tiro sair pela culatra, reduzir juros e o câmbio disparar, vai ter que queimar reservas. Se nem isso adiantar muito, o câmbio seguir subindo, mesmo queimando reservas, aí ele precisa aumentar os controles, é aí que pode vir a ferramenta do IOF. Bom, então vamos aumentar imposto sobre compra de moeda estrangeira ou remessa para o exterior para desestimular essa saída de capitais. Aumenta o IOF. Aumenta para quanto? Sei lá, aumenta para 5. Se não adiantar, aumenta para 10. O máximo, a alíquota máxima, que já está prevista em lei, basta uma canetada, é 25%. Então pode ir nesse nível. Por nem isso adiantou, aí vão ter que ir para medidas mais draconianas de controle de capital ainda maior. Aí restringindo o montante que cada pessoa pode tirar do país. Mas se chegar nesse nível, a coisa realmente vai ter degringolado muito. Cara, eu espero não estar sendo otimista, tá? Mas eu não acho que isso vai acontecer nesse ano nem no ano que vem. Eu espero. Por favor, não façam corte de mim em 2026 dizendo, cara, o Ulrich foi ingênuo, eles estavam tocando fogo e ele achou que isso não ia acontecer. A gente botou uma premissa básica na mesa aqui que talvez as pessoas que estão nos ouvindo possam não ter acompanhado. Por que baixar a taxa de juros ajuda o painho? A gente pregou nessa, né? Não é bom pro país. Tem outras coisas, né? Tem outras coisas que poderia ajudar ele também. A gente focou na taxa de juros. Mas qual é o problema? Até fazendo advogado de qual é o problema de baixar a taxa de juros? Não é bom? Não é cara a taxa de juros que a gente está pagando? Não é uma das mais elevadas do mundo? Baixar a taxa de juros mais baixa é sempre bom quando há fundamentos para tanto. O problema é quando se reduz a taxa de juros num nível artificialmente baixo, que não é compatível com a nossa economia, que não é compatível com os riscos fiscais, com esse nível de endividamento e com esse nível de déficit. Mas a taxa de juros correta é 12,25 a Selic, ou vai ser 14,25 em março? Não sei. A gente pode debater isso, porque, como eu digo, a Selic ela é tabelada pelo próprio Banco Central, então não é uma taxa realmente livre. Mas ainda assim a gente tem as demais taxas de mercado, tem o DI futuro, tem os próprios títulos do Tesouro de longo prazo, e esses não são definidos ou tabelados pelo Banco Central. É oferta e demanda. E nessas demais taxas de juros, elas também estão elevadas, acima de 14, algumas acima de 15. Então o Banco Central não tem controle total de todas as taxas de juros. Então o ideal seria a taxa mais baixa, sem dúvida, mas
tá difícil a gente hoje ter fundamento para reduzir muito os juros. Isso olhando apenas a nossa economia. Além disso, existe a questão externa. A referência, a baliza para o restante do mundo inteiro é a taxa de juros americana. E hoje o Treasury de 30 anos está batendo 5%. O Tesouro Americano de 10 anos está batendo quase 4,80%. Esse é um piso mínimo que dificilmente o Brasil vai conseguir pagar menos juros do que o Tesouro Americano. Então, aí já tem o mínimo que a gente não consegue ultrapassar. Então é daí para cima. É a taxa americana com algum prêmio. Qual é esse prêmio? Bom, é o que o mercado vai testando e expressando a sua confiança ou falta de confiança de acordo com o que acontece no fiscal, o que acontece com a política econômica de algum governante, que é o que a gente está vendo nos últimos, especialmente nesse ano 2024, nos últimos meses, é que não há compromisso com o fiscal, que eles querem gastar cada vez mais. Pois se essa sinalização que passa para quem está financiando o governo, aqueles que entesouram a dívida governamental, isso não deixa a gente muito confortável. Por isso que o juro sobe, porque não é apenas o investidor, não é o mercado financeiro, um ente abstrato que não gosta do governo. É o investidor doméstico que não quer mais financiar o governo, é o estrangeiro que sai daqui também, então quer forçar o estrangeiro a financiar o governo com taxa pré-fixada de 7%, esquece, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então não tem como forçar isso. E qualquer coisa que tente ir à revelia da lei de oferta e demanda vai gerar alguma consequência não intencionada. Então, no limite, tentar controle de capital, qualquer tipo de controle vai gerar algum efeito prejudicial para a economia. Né? Tem essa gangorra, né, entre o gasto fiscal e a política monetária, né? Gasto fiscal elevado no Brasil, que não aumenta a sua produtividade. Há quantos anos a nossa produtividade está estagnada? Não faço nem lembro, é mais de década, né? Está no mesmo patamar. Umas 3 décadas, à exceção do agronegócio, que tem crescido consistentemente a produtividade. Sim, ou seja, a gente não conseguiu evoluir em termos de capacidade produtiva ao longo de todos esses anos, mesmo tendo boom demográfico, né, que a gente teve por 5 anos, onde, para quem não sabe, é quando a pirâmide populacional está concentrada mais na área, na fase da vida de força de trabalho, e, portanto, podendo aumenta a capacidade produtiva, né, porque tem mais gente produtiva para trabalhar. Mesmo assim, a produtividade brasileira ficou estagnada. E eu lembro, o Guedes falava disso, né, essa gangorra do fiscal e do monetário, que ele tentou aliviar o fiscal para o monetário poder cair, e até eles fizeram, né, eles caíram a taxa de juros bastante. E agora a gente voltou ao Brasil anterior, que é taxa de juros elevada, se cresce um pouquinho mais, já dá inflação. Sim, porque não aumenta a capacidade produtiva da economia, não avança, fica no mesmo lugar. O governo suga toda a poupança nacional para financiar o que eu digo que é gasto ruim. Esse é o grande problema. O gasto do Estado brasileiro não apenas é elevado, mas ele é de péssima qualidade. Se é que a gente pode dizer que gasto público tem alguma qualidade. Aí qualquer libertário como eu diria que não. Mas enfim, assumindo que... Mas existe qualidade maior e menor. Existe qualidade maior e menor. Tem menos pior. Uhum. A gente tem basicamente gasto com folha de pagamento, com privilégios, com pensionistas, e aí algo de assistencialismo que não financia crescimento produtivo, não financia investimento produtivo, não está construindo estradas, financiando projetos de infraestrutura, de energia mais barata, estradas, portos, etc. Não, é um gasto que, na menor das hipóteses, financia a riqueza daqueles que conseguem ter super salários e grandes privilégios e consumo daqueles que não têm alguma renda, que estão recebendo transferência de renda do governo. Então, esse não é um receituário para crescimento econômico. Eu preferia muito mais, se é para ter gasto público, o modelo chinês. Nesse sentido, até o Partido Comunista é melhor do que o nosso governo, porque lá eles investiram pra caramba construindo um monte de estrada, trem de alta velocidade, a malha ferroviária é surreal. Qualquer um que vai para a China se impressiona com o avanço e a qualidade da infraestrutura portuária, aeroportuária e estradas. É surreal. Claro que tem muita coisa que hoje está ligando lugar nenhum para o nada, beleza? Aí são os investimentos excessivos e o desperdício, mas eu prefiro
desperdiçar em boas estradas e boa infraestrutura do que simplesmente ficar bancando privilégio. Então, o nosso gasto público, ele é muito ruim. Esse também é um dos grandes problemas. Corte. Fernando Urrich prefere China. Os caras são... Pode colocar aí. Prefiro o Partido Comunista Chinês gastando eu entendo. O caminho natural, parece, do Brasil, parece ser o de virar o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, esses estados da federação, né, que são basicamente folhas de pagamento gigantescas e de funcionário público aposentado. Parece meio que sobrar isso. Mas temos do nosso lado, né, um exemplo gritante, que eu torço que mude os ares do Brasil, acho que vai mudar, não sei se da velocidade que a gente precisa, mas que é o Milei. Inclusive tem até Pensei que era o Maduro. Puta, errei. Não, pô, tem os dois, né? Tem os dois. Exato. Tem que agradecer a América Latina por nos propiciar os dois exemplos, um do lado do outro, né? Um de terror e o outro de uma recuperação, que é criticado, inclusive, por libertários, né? E isso eu quero também te perguntar, Fernando. Então vamos lá, vamos começar. O que você está achando desse primeiro ano do governo Milei? Tem um amigo esquerdista aí nos comentários, nos xingando, né? Tá gostando da Argentina? Vai pra Argentina, né? E aí? Pô, eu vou, adoro. Eu iria. Mas vamos. Só para aproveitar e fazer a transição de Brasil para Argentina. Vejam como é curioso a questão de expectativas e como as expectativas são precificadas no mercado todo santo dia. Se olhar friamente os números do Brasil hoje, economia brasileira, o fiscal, nossa inflação, cara, o Brasil está menor que a Argentina. Não tem dúvida. O Brasil está menor que a Argentina. Mas por que houve tanta piora, especialmente no câmbio que disparou acima de 6? Porque já estão precificando a piora que está sendo contratada. Essa deterioração futura, esse fiscal que não tem perspectiva de tapar o buraco, então isso inevitavelmente vai gerar a destruição da nossa moeda, mais inflação, e o mercado já antecipa e precifica essa piora futura. Essa expectativa, eles trazem essa expectativa de piora futura no presente, por isso o câmbio dispara. A Argentina é justamente o oposto. Friamente, os números da Argentina são ruins. A inflação saiu, até não vi quanto é que foi a inflação no mês de dezembro, agora saiu hoje às 4 da tarde. A inflação da Argentina está em 100%, 115% ao ano. O déficit lá ainda está elevado. Tem inúmeros problemas que ainda não foram resolvidos pelo Milei, mas a expectativa de melhora e de que ele está colocando a casa em ordem e que ele tem um compromisso inegociável de que ele vai entregar isso, e entregou o primeiro ano de superávit nominal, cara, não é primário, nominal, superávit, déficit zero, superávit, ele está gerando uma expectativa tão grande de melhora que o mercado também precifica essa melhora, especialmente na taxa de câmbio, nas ações da Argentina, que também performou muito bem a Bolsa Argentina nesse último ano, mas a taxa de câmbio da Argentina, que chegou a disparar para 1.500 pesos por dólar, vem caindo constantemente ao longo de 2024, e está então aí uma expectativa de que as coisas vão melhorar, estão indo para um rumo certo. Embora hoje, friamente, a Argentina esteja pior do que o Brasil. Dito isso... Peraí. Tá pior, mas tem dois detalhes. PIB per capita mais elevado, né? Renda média na Argentina mais elevada que o Brasil. Apesar de toda a destruição do peronismo e kirchnerismo, ainda tem um PIB per capita maior que o Brasil. E só um multiparênteses, eu fui para o litoral norte gaúcho agora, no domingo, voltei hoje, e eu juro pra vocês, me passou um Uno Mille com placa da Argentina, eu pensei, realmente o peso valorizou, o cara tá com o uninho velho lá, vindo passar as férias do Brasil, entendeu? Mas tudo bem, vai lá. Não, exatamente, assim, o Brasil agora ficou relativamente mais em conta, até barato para os argentinos, e a Argentina ficou cara para o brasileiro, porque não apenas o peso se valorizou, como o real se desvalorizou. E lá ainda teve a inflação que o Milei destapou a panela de pressão, né? Acabou aquele represamento de preços, a começar com o próprio câmbio oficial, e nos primeiros meses, primeiro semestre, a inflação foi muito alta na Argentina, então gerou o efeito oposto de 2023, quando a Argentina estava muito barata no segundo semestre de 23,
e ano passado, segundo semestre 24, a Argentina ficou muito cara. Mas então, o Milei, ele assumiu o governo com um voto popular muito significativo, então uma chancela do seu programa de governo, e ele está conseguindo entregar bastante coisa, apesar de não ter a maioria no Congresso, apesar de enfrentar a casta política, apesar de enfrentar também muitas críticas dos próprios libertários na Argentina, até mundo afora, ele está conseguindo executar o seu plano de estabilização, mas ainda não está ganho o jogo. Assim, é uma batalha árdua, especialmente porque ele escolheu a via mais difícil. Eu fiz um vídeo sobre isso, que ele escolheu salvar o peso antes de realizar uma dolarização. O que a gente não fez no Brasil com o Plano Real, porque a gente destruiu, hiperinflacionou o Cruzeiro Real para acumular reservas e lançar uma nova moeda do zero com um bom colchão de reservas. Na Argentina, o Milei resolveu manter o peso, tentar sanear o Banco Central, as finanças do governo, do Tesouro argentino, e só depois de trazer essa estabilidade, aí sim praticar uma efetiva dolarização. Só que é uma tarefa mais difícil, e esse é o desafio que ele tem agora, que ele está tentando executar, e por isso que eu vejo muitas críticas, até mesmo de libertários. Eu vi algumas recentes, do tipo, Milei fala que imprimir moeda é um crime lesa pátria, e isso jamais deveria acontecer, e tá aí o governo dele, se olhar a base monetária, subiu mais no governo dele do que subiu no outro. Se olhar o M2, subiu mais no governo dele do que subiu no outro. E é verdade, mas é preciso entender as complexidades do plano de estabilização e as suas etapas. E o que o Milei está fazendo, especialmente fez no primeiro semestre, e ainda não acabou isso, é um saneamento do balanço do Banco Central e também do Tesouro argentino, porque havia uma grande confusão. Parte do orçamento do Tesouro, do governo, estava dentro do balanço do Banco Central, emitindo moeda, pagamento de juros. O Banco Central também tinha títulos de dívida que ele emitia e que era uma bomba hiperinflacionária, e que o Milei conseguiu desarmar isso. Então, dado que ele escolheu salvar o peso antes de dolarizar, ele precisava sanear o balanço do Banco Central, acabar com essa confusão de orçamento fiscal executado dentro do Banco Central, organizar a dívida pública, e isso, num primeiro momento, gerou esse crescimento maior da base monetária, gerou crescimento maior do M2, porque agora os bancos estão financiando mais o Tesouro argentino, os investidores estão financiando mais o Tesouro argentino e não o Banco Central. Mas esse saneamento, ele ainda está ocorrendo. Então, é até uma crítica que eu faço aos austríacos muitas vezes, que eles explicam tão bem a teoria do dinheiro, o surgimento da moeda, a história, a evolução monetária, mas ao mesmo tempo eles às vezes parecem apenas repetir a teoria quantitativa da moeda da sua forma simplificada, que não está errada, mas ela é muito incompleta, ela conta parte da história. A outra parte da história é também a demanda por moeda, e que ela importa e muito. E quando se analisa hoje os agregados da Argentina, para o pessoal que não conhece muito de teoria monetária e tal, é uma parte mais técnica, tá? Mas é importante para entender as críticas dos libertários contra o Milei, especialmente dos austríacos. Se olhar apenas a base monetária, sim, ela subiu. Mas se olhar o balanço agregado do Banco Central, nos últimos meses ele até diminuiu, porque ele mudou a qualidade do balanço. Antes ele tinha essa dívida do Banco Central, que remunerava a taxa absurda, uma taxa de juros absurda, e era potencialmente hiperinflacionária, e ele mudou então a composição da base monetária. Hoje a qualidade da base monetária é melhor, por mais que ela tenha crescido, ela é melhor. E como o Milei conseguiu dar um choque de expectativa, e por meio da prova do superávit fiscal, que ele está comprometido com isso, ele também mudou
a demanda por pesos na Argentina. Pô, se eu agora sou argentino, tô confiando no programa econômico, tô vendo que ele tá levando a sério o superávit fiscal, cara, e não quer destruir o peso, pelo contrário, quer trazer estabilidade, eu que antes queria desovar o peso, eu já mudo. Eu posso demandar agora mais pesos. Então, mesmo um aumento da oferta de pesos, com uma demanda maior, esse aumento não se traduz em hiperinflação, como alguns austríacos estavam defendendo que deveria ter acontecido. Não sei se eu consegui explicar um pouco técnico isso, mas enfim. Teve até o autor da coluna telepática com o Lula, falando que, o Armínio Fraga, no caso, um dos pais do Plano Real, falando que quando o Milei assumiu, ele estava caminhando, o país estava caminhando por uma hiperinflação, né? Que era aquelas LELIs, as coisas que o Massa tinha deixado, LELIX, isso, tinha deixado armado uma bomba hiperinflacionária. É verdade. E um ponto que a gente não tocou, tem alguém, até um cara criticou aí já no YouTube, eu moro aqui na Argentina, você não faz ideia da besteira que vocês estão falando do Milei. Na verdade, a pobreza caiu já em relação à posse dele, mais ou menos os 10 pontos percentuais, acredito. Está já em um ano, pobreza já está significativamente menor. E aí entra a questão do mentir uma ova, tá? O cara falando que eu vou até parar de prestar atenção. Mas na prática, assim, puxa, depois eu ponho as estatísticas, vai estar nas notas do episódio. Estará nas notas do episódio. Vai saber se esse cara mora na Argentina, quem não quer conversar com esse cara? É bom até para criticar na hora já. Mas vamos lá. Mas, essa crítica que muitos austríacos fizeram de que ele não devia ter salvo o peso, ele respondeu de que se ele não salvasse o peso, ele ia ser retirado politicamente, ele ia perder o mandato dele, que nem teve na história recente da Argentina, tiveram vários presidentes que não ficaram, tem alguns que não completaram o mesmo poder. E aí, tá certa a análise dele? Eu concordo, honestamente eu concordo. E esse era o dilema que ele enfrentou aí como incumbente, quem tem o poder da caneta. Cara, o que eu faço agora? Se houver uma hiperinflação, isso pode gerar um trauma tão grande e uma rejeição tão grande e caos social, que de fato ele poderia ter o seu mandato encurtado para poucos meses. Então ele não quis correr esse risco. E para não correr esse risco, ele precisa estabilizar o peso, e é o que ele vem tentando fazer. Então aí vem um pouco do pragmatismo político também, e eu tenho algumas críticas com relação ao Milei, sem dúvida alguma, mas cara, a gente não sabe o que se passa lá dentro, a gente não sabe as pressões que existem, os grupos de interesse, é difícil pra caramba. Então, do que ele está fazendo, talvez a minha maior discordância seja a manutenção desse controle de câmbio. Ele continua com isso. A gente fala, não, a Argentina melhorou bastante, o câmbio caiu. É verdade, o câmbio paralelo caiu de 1.500, está em 1.200 e pouco, mas o câmbio oficial, ele é depreciado num ritmo de 2% ao mês. Essa é a política atual, é o chamado crawling peg. Então, o câmbio segue se desvalorizando mesmo pelo câmbio oficial. Então, não dá para dizer que o Milei já acabou o serviço, tá tudo certo. Não, tá ruim ainda. Tem que melhorar, e ele não terminou esse serviço. E para mim, a manutenção desse controle de câmbio, o famoso cepo cambiário, ainda é um problema. Ele argumenta que é ruim o cepo, que jamais deveria ter existido, isso eu concordo, mas hoje, eliminar o cepo, o controle de câmbio, ainda não é possível, porque não tem dólares suficientes e porque não saneou por completo o balanço do Banco Central. É questionável, eu acho que ainda deveria ter soltado o câmbio, deixar e unificar e acabar com esse emaranhado todo, esse cardápio de câmbios que existe na Argentina hoje. Qual é o caminho para a dolarização, na tua visão, hoje? Para dolarização, diga de passagem, ele não fala que ele fala de dolarização, mas ele fala que ele quer mesmo a liberdade monetária, né? Ele não vai obrigar as pessoas. Esse foi, para mim, teve duas, uma entrevista e um discurso dele que foram muito esclarecedores. A entrevista dele para o Lex Fridman, excelente, recomendo na íntegra. E depois o discurso dele de primeiro ano de governo, que para mim foram os dois momentos que ele conseguiu descrever muito bem até mesmo os passos para o plano monetário dele. E qual foi a conclusão que eu tirei, que foi o que ele disse ali? Primeiro,
concorrência de moedas já existe. Já há liberdade monetária na Argentina. Você pode transacionar em qualquer moeda. Ele falou, isso está no DNU, o Decreto de Necessidade e Urgência, ainda de 2023. Ele reiterou isso ao longo do ano, falou na entrevista com o Lex Fridman e falou no discurso de um ano de governo exatamente isso. Já teremos competência de moneda. Então se pode pactuar contratos, se pode transacionar em qualquer moeda. Então isso vale para dólar, para euro, para Bitcoin, para ouro, qualquer coisa. O que ainda não tem é a possibilidade de pagar impostos em pesos. E o que ele falou? Por hora, não se pode. Por hora. Então, está no seu roadmap também possibilitar o pagamento permitir o pagamento de impostos em qualquer outra moeda e não pesos argentinos. Então a visão dele é, no momento em que o peso também estiver estabilizado e nesse ambiente de livre concorrência de moedas, naturalmente o dólar deve se sobressair, assim se imagina, mas talvez outra moeda supere, não sei. Aí o mercado, os consumidores vão eleger a moeda que eles querem. É isso que esse é o ambiente que ele está preparando, é isso que ele está buscando, e para mim são os passos corretos, honestamente. E são os passos para se fazer isso, né? Aparentemente, ele, claro, teria o passo que o Brasil fez, que na substituição de moeda, botar a moda moeda, mas mantendo a mesma moeda é o passo correto para se fazer. Estabiliza a moeda que existe, né? Ele está fazendo o playbook, né, do que tem que ser feito. Até no caso brasileiro, só para complementar, a gente já estava em hiperinflação. Aqui o descalabro era tão gigantesco, causa econômico, social, que, cara, já tínhamos trocado tantas vezes de moeda, já tinha ocorrido a inflação no início acho que foi 89 ou 90, ainda com Collor, e aí depois, cara, é mais uma moeda agora, vamos hiperinflacionar mais uma para introduzir uma zerada com bons fundamentos. Então o Brasil tinha mais possibilidade de fazer isso, as circunstâncias permitiam isso no Plano Real de 94. Com o peso argentino era muito mais perigoso.